Boa noite mais uma vez, daqui são 101 e pela primeira vez nas várias edições deste podcast. Não há censura no podcast, realmente. Pá. António Pereira não Temos está agora presente. aqui uma viagem de negócios um dos nossos queridos fundadores, não é? É verdade. E foi para participantes. Londres tentar parecido. Ganhar aquelas guitas para Londres. E agora substituímos com Um velho amigo nosso também, já de longa data. João Coelho. Olá, malta. Tens mais alguma coisa a dizer? Eu quero agradecer muito por estar aqui a participar. Tenho pena que o António não possa estar aqui connosco, mas acho que se vai debater temas interessantes sobre environmental issues. É verdade. Sim, senhor. Tema trazido aqui pelo nosso imigrado, João Coelho. Veio de Então, Itália. fala-se muito sobre o environment. Lá é o ambiente e achei que era importante. Mas, Coelho, posso começar com uma pergunta para ti? Sim, senhor, vai, Kids. O presidente Donald Trump chama ao global warming uma hoax da China. O que é que tens a dizer sobre esta afirmação? Acho que essa afirmação é um hoax do senhor Donald Trump. Dr. Bernardo. acho que infelizmente os políticos dominam mais o mundo do que os académicos. E embora haja consenso na sociedade académica e científica que existe global warming e as causas desse global warming, os políticos fazem um ataque tanto ao facto de existir como ao facto de, mesmo os que admitem a existência, atacam as causas, dizendo que são causas naturais e não causas humanas. E infelizmente, como os políticos é que dominam o mundo, é isso que se passa nos médias. Mas é uma ideia errada, na minha opinião. Então, o que tu estás a dizer é que dentro da comunidade científica não existe dúvida absolutamente nenhuma sobre não só a existência, mas também o grau de efeito que os humanos tiveram. Achas que isso é indiscutível dentro da comunidade? O grau... Porque isso é que é a grande questão, porque o que é que nós podemos fazer e porque é que tem interesse politicamente. Mas e esta frase é um Chinese hoax, tem uma, claro, é uma certa piada, porque ele também tem uma forma de comunicar diferente, mas estamos aqui... é um Chinese hoax na forma em que ele vê que Isto é um ataque à o status quo americano, em termos energéticos, pode ficar afetado por um investimento prematuro em energias renováveis, que esse é que é o que é da questão, que foi o que nós fizemos em Portugal, muito erradamente, porque hoje em dia vejo alguém em Portugal a exportar tecnologia de energias renováveis. Apesar de termos sido os primeiros a investir e enterrar milhões e milhões em subsídios, na realidade, economicamente, só nos destruímos ainda mais. E eles é que estão no ponto das energias renováveis. É bom. Tu tens que ver os custos que tiveste com isso também, não é? Bom, se ninguém quiser tomar aqui a palavra, eu aproveito para fazer uma chega. Porque Rodrigo introduziu aqui um terceiro ponto, que é o grau. Falámos da existência, das possíveis causas, ainda que haja existência, e depois do grau. Eu não disse que não havia consenso no grau, que havia consenso no grau, disse que havia consenso nas causas, que são humanas, e na existência, que existe de facto. Não são só humanas. Deixa-me acabar. Mas são só humanas as causas? Não são só humanas, mas há causas humanas. E dado que há causas humanas, há políticas a fazer. O grau... Isso não é necessariamente verdade. Pode não haver políticas a fazer porque pode não ser possível contrariar. Mas há debate a haver, no mínimo. Não podes dizer só que é um hoax e acabar o debate. Mas dizer que é um hoax é acabar o debate. O debate já tinha acontecido antes. Isto também não... Pronto. E já tinha sido aceito com o Acordo de Paris. Comentário Ele agora está a posterior ao reverter o debate. Não. Acabando. Houve várias posições no debate e na altura o presidente americano era o Barack Obama, que tem uma posição contrária à posição do Partido Republicano, que mundialmente é praticamente o único partido que politicamente luta contra o global warming, que é uma coisa estranha até. Mas os políticos não têm direito a ter uma opinião que diverge demasiado do consenso científico. Não diverge nada do consenso científico. Pá. O consenso científico é que o global warming existe. Isso não é difícil. Também nós analisas o que aconteceu no passado. E que a causa é humana? O grau... Não é que a causa é humana. Tu tens que ter em conta que no passado houve períodos de idade do gelo, houve períodos de muito aquecimento. Claro, isso foi há milhares de anos, mas acontece. Tu já sabes como é que acontece, porque tens os dados estatísticos permitem claro ver que sim, Rodrigo, mas os cientistas não andam aqui a funciona brincar. tipo a bolsa. Ok, não andam aqui a brincar. Eles sabem isso melhor do que nós até. Mas nós estamos numa onda de crescimento de aquecimento das temperaturas e tu já verificaste que isto acontece inexoravelmente na natureza. O que interessa tu saberes é se, apesar de tu teres influência, porque sabes que os gases de efeito de estufa que tu emites causam... Não sabes o grau que isso causa. Isso é o que é determinante para tu fazeres uma ação completamente
castradora potencialmente da tua economia e que piora a vida das pessoas e pode não ser aquilo que resolverá o problema no futuro com... Mas então, como é que se o grau fosse conhecido e se soubesse que era elevado, tu concordavas então com... Se tu agora me viesses aqui dizer que 80% ou 90% do global warming que está a acontecer neste momento tem causas humanas, que é completamente falso e aposto nenhum cientista se isso dirá acontecesse, isto. fazias. Claro que aí se diminuis em 50% as emissões, estás a diminuir imenso o warming, pá, e Sim, mas resolves então, o aí já problema. concordavas com grandes Aí era básico resolver o económicas, problema. Mas o aí já problema concordavas com um grande investimento sem possíveis grandes retornos económicos. aí é muito mais premente. Aí tu, economicamente, tens de reconhecer os riscos em que estás a incorrer. Sabes que tu estás a ter uma grande participação numa externalidade. Óbvio que a economia corrige esta externalidade normalmente. Pode ser uma incógnita o grau. Tu achas que... Quer dizer que já estás a tomar um grande gamble, porque estás a correr o risco de poder ser... Não, porque pode ser 0.0005. Pode ser 5%. A probabilidade pode é que... ser 0.05%. Mas também pode ser 80%, sabes lá tu. Estás a correr esse gamble. Eu acho que se os modelos que foram feitos até agora pelos cientistas de previsão do aumento tivessem acertado nesse aumento, já teríamos mais conclusões sobre, se calhar, o grau que temos em termos de efeitos. Mas a verdade é que... A camada do ozono não melhorou quando aplicámos as políticas que eram necessárias a melhorar. Mas a camada do ozono é um tema completamente diferente. Não, mas não tem é. É nenhuma científico, relação. é feito pelos mesmos académicos e resultou. Já tiveste uma prova aí. Não, Queres agora abdicar estamos todas a as provas falar que tens para trás, acreditando nos políticos? Só porque sim? Não. Ouve, tu já estás a ter... Tu não podes ver o futuro. políticas por todo o mundo Tu não podes ver o em futuro. termos São de... são políticas em ramos semelhantes. Não é ramos semelhantes, são coisas que não têm nada a ver uma com a São ramos outra. semelhantíssimos. Não É tem- atmosfera. São ramos semelhantes. Camada de É tudo ozono. atmosfera. É Não tudo é... atmosfera. Olha, agora tu vens para aqui dizer bem dos cientistas e agora dizes que é igual porque é tudo atmosfera. Queres que eu te diga a diferença? São ramos semelhantíssimos. Queres que eu te diga a diferença ou não? Eu sei a diferença. Para Então qual a é? escola, são os CFCs e os coisas que... Não, a estragam diferença é camada de no ozono. processo natural que E acontece. achas que os gajos que entendem o processo natural da camada do ozono não são os mesmos gajos que entendem ao limite também o processo da... O que tu não percebes aqui é que o problema é São os completamente mesmos- os mesmos diferente. cientistas. O problema dos raios ultravioletas, que são os raios que são deixados Mas o passar pela problema camada não de é ozono, externo. o problema é muito mais complexo, é muito maior. Confiar numa pessoa que sabe muito mais do que tu. Pois Tu não é. podes dizer Tá bem, que mas- é académico e estudou isto 30 anos da sua vida. Olha, mas eu não estou a dizer juntamente com isso. toda a comunidade académica. A E comunidade tem académica políticos. especifica alguma percentagem do efeito que os humanos têm? Não sei, mas- A comunidade académica acertou em algum modelo feito até agora? Não sei, mas- não acertou. Pá. Não sei, mas quando disseste há bocado, por exemplo, os 90% ser completamente falso, isso cheira-me completamente a falácia. Cheira-me que tu saberes isso é falso também. Eu sei isto porque Não nunca... sabes, porque não sabes. Já estudei É bastante bastante provável, nunca é bastante apareceu- provável nunca que seja apareceu 80 90%. É bastante provável que seja 80 90%. Tu tens provas em todo lado, tu tens os Pelo glaciares. amor de Deus, meu. tens Tu provas tens de que é 80 ou 90% aí estás Não, estás a mas ser não, completamente estou a discutir maluco. no Não, mundo, tu disseste que era falso. Começaste por fazer aquele Ué, oposto a dizer Tu já isto leste que é falso, já vai leste sobre global warming, mano. Nós desde que estamos na puta do secundário que ouvimos falar de global warming, é um problema do caraças. Pá, é o grande problema agora da nossa Mas tu geração, é tipo, vês. o nosso Deus. A verdade é que tu Nós vês, temos que impedir o global warming. Já viste algum problema, alguma Tu vês, catástrofe? puto. Tu vês os glaciares A água está a tu- subir muito menos Tu do vês que... os glaciares Olha, os glaciares. a derreterem, tu vês Notícia que eu vi vida no outro animal dia. que existia lá, que já não existe. Vida- Tu vês isso tudo, pá. 99% Não é das só uma espécies de questão. animais existentes até agora na Terra Então, desapareceram. Também isso não estamos a falar de uma catástrofe. Uma espécie desaparecerem. Estás a interferir com o Estamos a sistema falar é do natural problema por do nós. planeta, pá. Pronto, E agora- tu estás a interferir imenso, meu. Tu vês nos últimos 100 anos. Então achas que o petróleo não subiu devia a ser sequer... temperatura média 1,5 graus. 1 grau. Não sei se é 1,5 graus, mas se é 1 grau. Tu não por- sabes. Tu não sabes isso. Sabes isso? Tu Não. vês os A recordes realidade é que de tem 1912 e vês subido. agora. A realidade é que Tu tem sabes, subido puto. muito menos do que aquilo que foi previsto. Todas as previsões dos Porque environmentalists se tem estão a trabalhado falhar. também. Mas Tens trabalhado pessimamente a prever, porque tu nem consegues prever o clima daqui a 40 dias, caralho. Mas também não É por consegues- isso que o problema é mais Mas também complexo não que a consegues camada de prever a ozono. reação humana às coisas. Tu podes fazer um modelo de acordo com o que tens agora 7 anos. Não sabes o que é a reação humana em 20 anos de prazo. Se calhar com políticas como o Trump, agora vais ter modelos que prevêem a quem. E se calhar como o Trump agora sai desses acordos, se calhar agora prevês 2% ao ano e cresce 5% ao ano porque há gajos que não estão a trabalhar para o que é preciso. Não tens Até nada agora que te faça, tiveste não acordos tens nada para que te faça acreditar isso. Olha, se daqui a 5 anos isso acontecer, puto, eu dou-te 1000 paus. Se tiveres os modelos a acertar e a acelerar como devia Pá, eu não acontecer quero por causa estes destas 1000 paus. políticas do Trump, só estou a dizer que tenho a certeza absoluta que as coisas não são assim como tu estás a nos dizer. modelos, puto. A verdade é que... Mas só para acabar uma questão Achas que sobre... a guerra- tu achas que a guerra Nem aqui, sequer são achas que a catalisadas, guerra aqui pá. é por debates, ou é por 1000 euros, ou é por o que é que seja? A guerra aqui é muito mais importante do que isto, pá. É interesses económicos, puto.
seu interesse É que económico. aqui é muito mais importante. É por isso que eu gosto de focar nos académicos. Os académicos estão-se completamente a marimbar para problemas económicos. Pois estão, Os pá. académicos focam-se no verdadeiro problema e infelizmente não são ouvidos porque os políticos dominam os problemas económicos. Porque eles também não sabem. Os Os políticos também não académicos não sabem vão à economia. televisão falar, por exemplo, nos Estados Unidos tens constantemente gajos cientistas a ir à televisão falar E são de global warming. desrespeitadíssimos. Não são desrespeitadíssimos. Tu tens todas as São porque depois mídias tens pessoas como americanas tu que são de esquerda. dão mais tempo de entender aos políticos. Todos os mídias americanos praticamente são de esquerda. Os gajos têm toda a Mas o audiência que é que que a querem e não esquerda tem- apresentam o que é os que a esquerda argumentos tem a ver aqui, convincentes. pá? Eles não Tu apresentam não os podes usar a argumentos para esquerda convencer as como pessoas. exemplo para tudo. Não, a esquerda é bué endearing. Todos os académicos hoje em dia são de esquerda, pá. Mundialmente. É verdade, meu. Se tu queres A ter um esquerda debate- adora, se queres ter um adora, debate sobre esquerda e direita, eh, se queres ter um debate sobre esquerda e A classe direita, universitária. façamos um. Mas agora estamos a Não é fazer um sobre debate esquerda e sobre direita. Eu só estou a environmentalismo. dizer que os cientistas Mas eu contigo têm eu posso muito falar mais sobre esta audiência do mesa que aquilo e que tu tu vais achas. dizer que a mesa vai falas- levar uma forma da mesa ser de esquerda. É sempre assim. Não, tu falas como se os cientistas fossem uns gajos subjugados da sociedade que não conseguem falar e não conseguem convencer as pessoas. Não são, pá. És o exemplo disso. O que é que isso tem de... Mas tem razão, pô. Eu ouço os cientistas, tenho Eu uma também opinião ouço os fidedigna. cientistas. Tu não ouves os políticos. Qual é que é a uma tua opinião? que não Qual é faz que é a tua sentido. opinião? É que tu tens a certeza, apesar de não teres factos científicos nenhuns, e tu Como é que não tens provavelmente... factos Tens científicos, pô. É consenso, é Sobre o consenso grau. científico. Sobre o Mas mesmo grau. que não haja, Consegue-me mesmo que não haja deixar consenso, falar, mas mesmo pá. que não haja consenso sobre o grau, se sabes as causas, tens que atacar as causas. Não, olha, vou Pois dizer tens. uma coisa diferente entre classe. O exemplo que estavas a utilizar da camada de ozono é que tu, historicamente, tipo, há milhões de anos atrás, não tens uma diminuição e uma oscilação da camada de ozono em termos de espessura, como tu tens na temperatura. Por isso é que é muito mais fácil resolveres. É um problema que é claramente, muito mais claramente humano. Porque tu tiveste sempre a mesma camada de ozono, os humanos fizeram merda e resolveram a merda. Mas tu Mas tens agora, sempre- se tu tens a puta do aquecimento a subir e a descer, sem tu saberes como sequer, e a força que isso pode ter ou não, como é que tu achas que os humanos conseguem, Tu- mas conseguem eu prever podes o seu- lembrar- o seu efeito? Deixa-me só dizer uma coisa, mas... Ok, tu podes ter... Até te posso dar a mínima razão possível no aquecimento global, que pode não ter fatores humanos tão fortes como as pessoas acreditam. Mas há environmental issues, como por exemplo os gases de estufa. O que estávamos a falar há bocado. Isso é o global warming. Não, os gases de estufa é algo que tu, Não, os enquanto... CFCs são os do camada de Sim, ok, mas tu podes mudar isso. O que eu estou a dizer é isso. Tu podes promover alternativas Estás disposto a deixar de comer carne? renováveis. Hã? Estás disposto a deixar de comer carne? Porque isso No é... futuro, eventualmente, vais Sabes o que é ter que que vai reduzir acontecer nos imenso na países? carne. Ok. Vais ter que reduzir Achas que as imenso pessoas na vão carne. fazer isso? O quê? Vais Não. mandatar enquanto Estado que exista um limite de carne a comer por pessoa, porque é isso que vais ter que Não, fazer. simplesmente não vais ter recurso suficiente para aumentar os concursos. Claro que tens, porque tu nos países pobres hoje em dia tens dietas vais muito ter. mais pobres em carne. Quando um país se desenvolve, Não- tu tens uma produção muito maior de... Por isso mesmo, quando esses pecuária. países se desenvolverem, Vais dizer não, tu não não vais ter suficiente. É verdade, puto, Não tu vais ter tens suficientes isto. vacas. Vacas é a base de criar, meu. Puto, não é só vacas, é vacas, frangos, porcos, tudo o que envolve agricultura super intensiva. Como é que impedes? Precisas de muita água, tu não vais conseguir ter no futuro. Tu hoje em dia fazes dessalinização à balda. Por exemplo, em Espanha eles têm 600 centrais de dessalinização. Nós não temos, mas... Ainda não está no mercado, pá, isso. ainda Oh, não está bem, estamos a visível. falar do futuro. Daqui a 70 anos se traz muito melhor, muito mais eficiente a fazer este processo, muito menos costly. E estavas a falar um bocado dos glaciares, eu vi, pá, nem abri a notícia, mas olhei e pronto, chamou-me a atenção que os nórdicos, não sei se são os suecos ou os noruegueses, estão a inventar umas merdas, são uns cobertores pós-glaciares, que supostamente diminuem 70% de gelo. Pronto, mas já resolvemos o problema também em parte de ter que acabar com a nossa produção Sim, de a petróleo. Sim, É na Antártida. Antártida isto. Eles estão a arranjar formas de tu Sabes que é no combateres Ártico? problemas específicos como a subida das águas do mar. Não precisas de mudar a forma como o país está a aquecer, como se tu fosses Deus agora. Não podes confiar que vai haver sempre solução se as coisas ficarem constantemente piores. Claro, Isto somos- isto somos é raça académicos que vão ter humana, que meu. resolver essa solução. Eu estou-te a A falar parte de gira é esta, é que tu negas os académicos, negas os cientistas, na esperança de que continuas a fazer merda para daqui a 20 anos sabes perfeitamente que vai haver um cientista que também te vai resolver a tua merda. Este é o mas é que clássico não ambiente sabes. político que tu vives. Mas é que não sabes. Assim não é essa. Não, mas tens essa esperança, está implícita basicamente, essa esperança, está sempre. Meu, se o cientista só vai resolver o problema quando houver um gajo disposto a pagar-lhe para resolver o problema. Isso é o primeiro. E então? Portanto, a economia tem primazia. À suposta... Mas tu tens ao dinheiro, suposto- tens muitos meios. Não vais tens dizer- nada de muitos Não vais dizer meios, que agora meu. precisas produzir imenso para daqui a 20 anos teres uma ajudar o cientista.
Tu podes Não. perfeitamente já desviar dinheiro para fazer isso. Pois. Só, Isso é demagogia máxima. Parece que somos todos uns povos, só temos um tijolo. quando o temos que problema. usar. Não. Ouve, Esta é a razão. se aquilo que tu estás a dizer fosse verdade, se agora já pudesses fazer um investimento, já devesses fazer um investimento, então as pessoas falam-iam. Quando existir demand, em termos de Não, porque oferta de as pessoas capital. como tu que negam a necessidade desse investimento. E como tu sabes, o investimento só é Meu, feito. mas não quando estou a falar de o pessoas benefício é como maior eu. do que o custo. Eu não- Sabes eu pessoas não- como tu que negam a qualidade Eu não do giro benefício. empresas, meu. Eu não giro Mas há pessoas, as grandes mas há pessoas que petrolíferas. pensam da tua maneira. Não, mas um negócio estaria a dar um tiro no pé se ignorasse essa suposta. Não, porque são externalidades. E tu, a economia, estás externalidades. São uma coisa que não te afetam a ti na proporção dos teus custos, mas que afetam a população toda na proporção total dos teus custos. E tu sabes que o Estado aí tem o dever de ajudar a população nesse sentido, neste caso, de ajudar a humanidade. Fora O negócio não reage às externalidades na porcentagem que as externalidades te causam. Sabes assim. isso perfeitamente. As externalidades só são causadas porque as pessoas compram carros, porque as pessoas se transportam de certa forma. Mas e então? O que tu estavas a dizer Alternativa é os negócios a isso. reagem. Vamos ao teu argumento. A alternativa os a negócios isso. reagem, os negócios não reagem por causa das externalidades. E quem é que chegou mais uma vez às externalidades? Economistas, Houve. cientistas, académicos. E tu isto já sabes, tu isto tens que admitir, não podes agora também negar. Ninguém é beneficiado pela magnitude, segundo aquilo que é previsto, uma subida das águas do mar, acontecimentos extremos em termos meteorológicos. Ninguém é beneficiado com isso. Pá, o planeta Terra perde todo. se isso começa a acontecer, se os efeitos se começam a verificar, imediatamente vais ter demand, tanto privada como Não é pública, para verdade. isso. Não Porque é até porque verdade. tu tens a dizer ao Rodrigo dos reportes que dizem que certas cidades históricas como Amsterdão, Nova Iorque, daqui a 30 anos podem estar debaixo de água. O que tu tens O que é que eu em tenho a relação dizer sobre isso? Podes falar já das Maldivas, que também vão supostamente estar debaixo de água, são ilhas. As ilhas são as primeiras a foder. O que eu te digo é que, tal como Essa Amsterdão for- criou se for os ao país, diques vamos à balda que eles localizar estes gajos têm, nas tu vais montanhas. ter tecnologia para fazer frente a esse problema. Pá. Mas Rodrigo, Essa é a verdade. Estás a conseguir impedir o degelo. Já não precisa. Tu poder, por exemplo, pôr cobertores como os nórdicos estão a tentar fazer. É uma forma de tu não teres que Sabes o que é alterar que- o teu sistema energético todo mundial, que é uma base da tua economia, uma pedra basilar, Mas- em prol de resolver um problema que podes resolver simplesmente com uma invenção específica. Mas quem financiou isso foi o Estado, meu. Foi o Estado norueguês, foi o Estado sueco que financiaram isso, meu. E tu há bocado estavas a dizer Eu não sou contra financiar contra o gelo. O que eu sou contra é. Tu é- Eu não disse nada Se sobre achas as que o minhas Estado não posições devia políticas. financiar é assim. nada? És a favor de benefícios fiscais para indústrias renováveis? Não. malta, posso fazer aqui um Como é parágrafo? que é possível? Posso fazer um Pá, não parágrafo? sou porque tu estás mais uma vez a tentar resolver o problema através de diminuição dos gases de efeito de estufa. Tu já não vais conseguir fazer isso só pela carne que as pessoas vão comer. A única opção, enquanto Estado, para seres linearmente e se quiseres assumir isto como um objetivo do teu país e estás a contribuir para os direitos dos teus filhos e dos teus netos, se quiseres assumir essa posição, que só os Estados socialistas é que vão fazer, porque as pessoas não estarem com liberdade individual, nunca fariam isso, o que vais ter que fazer é cortar, Fariam isso, é impedir as pessoas de fazer certas Claramente decisões, fariam isso, cortar a sabes? liberdade das pessoas no que podem comer, cortar nos Felizmente a veículos que sociedade podem pensa comprar. como tu, puto. É o que eu tenho a dizer. Importa-se que faça aqui um parágrafo. Pensa como eu. Faz lá, Para ler o pensamento de um dos nossos ouvintes. Rita Muralha publicou no Facebook: lamentavelmente estou presa num avião da TAP há cerca de 35 minutos, pois ao que parece não existe estacionamento. Lamentável. Não vale a pena voar na TAP. Ao que a TAP Air Portugal comentou em resposta: olá Rita, sendo que o voo ainda se encontra em operação e por questões de segurança, solicitamos que coloque o seu dispositivo em modo voo. Genial. Bem, voltemos. Mas e outros assuntos? Então, qual é que era a vossa política estatal tendo em conta este problema, Bernardo? O quê? Qual é que tu propunhas que deveria ser o papel do Estado? Ou soluções políticas que possam... Porque, na realidade, acho que o coelho devia- tu podes dizer que são os académicos que resolvem tudo, mas se não houver vontade Acho que o política... Estado devia já começar a investir em soluções. Como? Benefícios fiscais? Como? Benefícios fiscais? Ah, sim. Ou seja, Tu tens que estás a fomentar- fazer um tax a toda a população para... Não, aos produtores e emissores. Aos emissores, pá. Aos emissores? Claro, mas isso é um tax, não é um subsídio, é um tax. Sim, Aos por- emissores. Não, é um subsídio aos emissores. Ah, ok, fazes tax Podes fazer tax, à Galp. Fazes já? Faz tax à Galp, queres mais impostos sobre a gasolina, então. Não é mais impostos sobre a gasolina, meu. Queres tornar um país ainda menos competitivo.
Não, mas é fomentar as energias renováveis, meu. É ver finamentos e Mas benefícios o dinheiro fiscais, não para, vem do para a lado. energia eólica, Tu tens para de as criar um barragens. imposto. Tens de criar um imposto. O que é que tu estás a propor? Quando já tiveres solução... Mas não é para- Portugal que tem que fazer isto agora. Isto agora não acaba Portugal. Portugal já é para aí o país com mais energias renováveis. Eu vi no outro dia mais energia eólica do mundo, uma coisa do género, da Europa. Sim, em Coisa porcentagem nós somos Pronto, fortes. Pá. não é Portugal que tem que fazer isto. O queixo disso também Portugal tem um imposto já grande, tem poucos subsídios, mas nós já temos uma carga fiscal grande e estamos a fazer bom trabalho aí. Sim. Mas há países que têm carga fiscal muito mais baixa que a nossa e que nesse sentido fizeram pouco. E esses países têm o dever de fazer isso. Se houvesse uma Tem o organização... dever, mas tu não, isso não é uma solução. Meu. Tu estás basicamente a desejar que eles mudem de ideias. Não, eu estou a dizer, se eu fosse desses países, eu estou a dizer, Portugal não tem capacidade e já fez tudo o que tinha a fazer. Portugal não é um país, tu não pode, eu não vou bem, agora não estou a criticar a discutir Gala isso. especificamente, não, mas estavas a dizer agora que este Portugal não se torna competitivo. Portugal, infelizmente, já é pouco Não, competitivo se porque criares as este políticas já foram feitas, mas já tem essas políticas. Mas criar um imposto sobre um imposto adicional de petrolífero para subsidiar ainda mais as energias renováveis. Não te esqueças que nós subsidiamos, todo mundo, nós conseguimos a mundo. É proeza. por isso que o Acordo de Paris, é isso que eu Tem estou a que dizer, por isso que haver o Acordo de acordos, Paris é importante que em todo o mundo, para nivelar a competição, todos os países percebam o seu dever neste tema e colaborem entre si uma coisa que não desvirtue demasiado a competição para reduzir Todo Ok. mundo- Duas todo coisas. mundo tem que E os estar países menos em sintonia, desenvolvidos, que, como a China e a Índia, quem se estão a desenvolver, e outros, os países asiáticos principalmente, e sul-americanos, que naturalmente não terão a capacidade de investimento tecnológico tão grande, não terão necessidade de fazer a produção que nós fizemos no passado, no fundo. Estás disposto, essa é a primeira pergunta, a obrigar esses países a reduzir as emissões na mesma? E a segunda é, dado que o único gás de efeito de estufa não é o dióxido de carbono, e gases como o metano têm um efeito gigante, E o carvão? Estás a que esquecer são imenso do emitidos carvão, pelas pá. pessoas não, isso é CO2. Que são emitidos pelas pessoas e pelos animais, que obviamente, principalmente nesses países que se estão a Mas o CO2 é um desenvolver, gás de efeito de estufa. eu sei, mas não é nem sequer É o CO2 e vapor d'água. vapor de água, não é efeito de estufa, meu. CO2 e vapor d'água. Não, Só é CO2 metano. CO2 e metano. Pronto, mas o metano é produzido pelas vacas à balda, meu. Tu vais ter um aumento de Ok. consumo de carne, Mas de se- certeza. Mas não vais O que é que dizer tu vais metano- fazer face a metano isso? é muito mais importante do que o CO2 nesse sentido. O CO2 É tão importantíssimo. importante, é tão Pronto, importante. não digas que o CO2 não é mais importante. Não, mas vais ter um crescimento inexorável. Pronto, responde a estas duas perguntas. Algum de vocês quer. À questão dos países a desenvolverem-se. Então pronto, vou responder essa para responder a outra. Os países de desenvolvimento é assim, em primeiro lugar, não interessa só o facto de estarem a desenvolver-se, interessa o facto de eles terem muito capital e, tal como a China investe em muitas empresas nossas, como por exemplo a EDP, que fartam de investir, e muitos outros investimentos que fazem, conseguem perfeitamente investir em infraestrutura e recursos naturais, como energia eólica e energia marítima, que eles não precisam necessariamente eles usar o seu know-how chinês que têm vindo a desenvolver agora, podem usar os seus recursos porque eles próprios querem investir e vêm sempre investir ao mundo europeu e ao mundo americano. Podem perfeitamente ter eles incentivos para investir o seu capital em... Estás a fugir ao problema. Não. O que eu estou a dizer é, tu disseste só, eu estou-se a desenvolver... Eu assumi uma coisa, eu estou-se a podes discordar disso. Eu estou-se a desenvolver e a forma de eles desenvolverem, os recursos deles, o poder que eles têm, vem muito disso e tu não podes prejudicá-los a esse ponto porque... Estamos a falar de vem muito fábricas, Pronto. estamos a falar de Mas o que eu estou a dizer é que também há grande parte do poder da China também vem dos investimentos de capital no estrangeiro. E grandes investimentos de capital podem ser eles subsidiados, sem abdicar da discussão de máquinas e tudo mais. Podes na mesma ter um subsídio ao investimento no capital que seja verde. Por exemplo, tens uma coisa agora que existe que são as Green Bonds. As Green Bonds basicamente quando uma empresa quer emitir bonds para se financiar e se no momento normal emitir-se uma obrigação com um cupom de 6%, se disser que é Green Bond, tem a obrigação de investir aquele dinheiro de uma certa forma que os investidores sabem qual é, e o cupom é descontado que os investidores têm preferência muitas vezes por este tipo de investimentos. E se calhar cobram no cupom de 4% em vez de 6%. Isso é a democracia do mercado. É A as China, pessoas exato, a querem ter o a efeito. China podia, sem abdicar do seu crescimento com base nas fábricas... Não podia. A verdade é que não podia. Tu Deixa-me estás ver o segundo a ponto. falar de uma diminuição de emissões. Não estás a falar de uma paragem sequer. Não, está a falar de investimento em energias Claro, não. renováveis. Nós estamos a falar do Acordo de Paris. Pá. O Mas Acordo de Paris implica que Mas, Rodrigo, quando há um existe uma investimento em diminuição energias mundial. quando há um investimento em energias renováveis, isso leva a que no long run, quando Então, elas se tornarem Fábio, mais eficientes, tal como o carvão se tornou menos eficiente,
eficiente. Quando essas Qual é que é o energias core se tornarem dessas mais economias eficientes, emergentes? vai ser Não é uma manufatura, não são Isso, fábricas, é não são... São cores desses que têm que ser O necessários. problema que tu estás a esquivar é que, mesmo que exista um investimento em energias renováveis, vai também existir um investimento, obviamente, por motivos puramente económicos, e estamos a falar de pessoas que são pobres, não têm o nosso conforto, não têm estado social, estão muitas vezes a sair da pobreza, Sim. trabalham em condições que podem ser más, mas as fábricas, o core do grande crescimento que esse país tem, que é aí, não vão papar de tu começares a pôr environmental regulations sobre elas e vão querer continuar a crescer independentemente de haver também investimento paralelamente nas Pode energias dizer renováveis, ou pode seja, dizer pequenas tu vais sempre mudanças. acabar por não reduzir as emissões, e se tu estás a falar do Acordo de Paris, tens de reduzir as emissões, é por isso que esses países não assinam os acordos. Tu agora o que estás a A Índia dizer é que, assinou o o que Acordo de Paris. estás a Não. dizer agora é que tu, para tu resolveres um problema, tens que resolver a 100% em todas as frentes. O que é simplesmente mentira. Tu podes mesmo continuar a resolver uma parte sem prejudicar as pessoas que claramente teriam muitos danos por causa disso e resolver a mesma em grande parte. E como sabes, os capitais chineses são muito criticados a vários níveis e ajudava o mundo todo, tanto os chineses como o resto do mundo, se houvesse incentivos para eles de investirem Em green. Vou trabalhar agora para o Fundo de Infraestrutura. Há uma equipa que é Esses só incentivos Natural têm um Resources. custo. Há Esses grandes incentivos têm um investimentos, custo. há grandes investimentos lucrativos, Isso é muito distorcer do lucrativos, mercado. em recursos naturais. Estupidez. Há muitos investimentos lucrativos em recursos naturais. Ok, há investimentos lucrativos E em depois? todo o lado. Pode haver investimentos lucrativos em energias renováveis, dás- mas não é o pronto. papel do Estado, nem o papel de ninguém, fazeres um tax. Claro, essas green bonds é uma escolha do mercado. Pá, estás a Mas criar é um um novo papel, produto, mas estás é a um ser papel do criativo. Estado, mas é um papel do Estado Não, porque o fazer Estado isto. tem que estar a taxar. Para o Estado fazer um subsídio, Mas vai são ter que estar a taxar. externalidades, mas é o que estamos a falar há pouco das externalidades. externalidades. O produtor Tu não não sofre proporcionalmente com as emissões que cria. É isso que eu estou a dizer. Tem que haver Tu externalidades para estas coisas. Achas mesmo que a China vai começar a taxar as manufaturas? Vais obrigar a China a taxar as manufaturas? Não, a para- China devia participar para- neste acordo. Estamos a falar de quê aqui? Estamos a falar de política, estamos a falar do que está certo e do que está errado. Não, estamos a falar daquilo que é provável acontecer também, não é? Tu estás a ignorar. Então tu queres que nós deixemos de ter o nosso dever porque sabemos que os chineses não vão agradecer e não vão compactuar com o nosso dever. Não, porque tu não É que consegues. Tu tens que perceber que quando estás a fazer uma coisa, tens que pensar se ela vai resultar. Se tu tens os chineses a não assinarem, os americanos a não assinarem e os indianos a não assinarem. Eu estou precisamente a criticar que Estás os a fazer americanos não entrem. Estou precisamente a criticar isso. Mas a forma como tu queres que eles entrem, que é Os através de americanos, subsídios. são a porta, são a visão, o espelho do mundo ocidental para todos esses países. O facto dos americanos não entrarem faz também com que esses países não entrem. Porque ninguém Não, quer não, saber dos não. europeus. Que a Os China europeus são os gajos que já são liberais por norma. Nós queremos que os americanos espalhem Somos os esta estúpidos vontade. que estamos a deitar dinheiro ao lixo. Pronto, Somos e é os- gajos como tu que Somos estão a defender que isso não aconteça. Porque se os Eu americanos estou a defender fizessem, que nós tínhamos uma economia como a americana, por exemplo. Em vez de estarmos aqui na nossa miséria Pronto, franciscana. então é clássico, comparado quando com toda a eles. gente fecha barreiras, toda a gente começa a protecionismo, Pois. toda a gente faz merda. Não é. Desculpa lá. Achas que a economia americana é baseada no proteccionismo? Estás a basear-te completamente numa coisa que aconteceu no último mandato Não, presidencial. não, eu estou a dizer que isto é o que A economia acontece. americana não é eu baseada estou a dizer que nisso. isto- não, eu estou a dizer que o teu reasoning é isso que leva. É, como estes gajos fazem uma coisa, o que acontece com as barreiras alfandegárias é, um país fecha uma coisa, Eu não o estou a outro para se eu vingar não fecha estou a outra dizer coisa. que as tarifas são boas. Mas sabes qual é que é o... Não, mas estou a dar Se este quiseres exemplo porque é um falar exemplo disso. muito semelhante. O que acontece é, não haver tarifas é bom para toda a gente. Mas um país aumenta uma tarifa, o outro baixa para o punir, também se está a punir a si próprio, mas acha que é política. E continuam-se a punir. Ninguém faz E o que isso. está a acontecer aqui com Ninguém o acordo, faz com o isso. acordo de Paris é a Quem mesma faz coisa. Quem faz isso perde no longo prazo. A não Pronto, ser e com o que estejas Acordo a de falar. Paris é a mesma Os Estados coisa. Unidos não fazem isso. Aliás, Mas os se os Estados Unidos morrerem daqui a 100 anos têm com o muito aquecimento menos global, barreiras. perdem. Os Estados Unidos têm Certo, muito... perdem. Mas vamos falar de tarifas. É a mesma coisa, a longo prazo, eles estão-se a meter num buraco, também eles perdem. Não é por ganhar no short run, que é bom para Mas isso é o eles. que tu achas, eles não concordam contigo, é por isso que eles não implementam as tuas políticas, pá, porque tu não tens argumentos Mas suficientes quem não para concorda, demonstrar o efeito que achas que vai é quem acontecer. está a decidir as coisas e que não sabe, porque claramente Não quem sabe, sabe. olha, eles não têm cientistas, não têm... Não os ouvem, é o que eu São estou a dizer burros, desde o início. Eles não os ouvem. Deixa-me só Não os introduzir ouvem, aqui mas eles tema. têm audiência na esquerda, pá, têm audiência do Bate, mas deixa-me estás-me só- a dizer que um cientista não tem capacidade para Pá, já discutimos citar isso. factos E ser ouvido. E criar políticas com base nisso. Porquê que achas que eles não são ouvidos? Diz-me lá. Infelizmente não. Porquê que achas que eles não Porque são o ouvidos? mundo é corrido pela política. As pessoas acham que o Não, gajo é porque bonitinho não- a falar bem é o gajo que É sabe. porque os seus modelos falham e porque eles não especificam o grau Não é de porque os influência que tu modelos tens, porque há falham. imensa Não é incerteza. porque os modelos falham. Há imensa Quando eu há bocado dei o exemplo da camada de ozono, o objetivo era só esse. Não era partir para tecnicalidades, era. Os Não é cientistas tecnicalidades, já pá. tiveram Estás certos a comparar- passados muitas vezes. estás a fazer uma Tudo o que comparação tu fazes, lógica. tudo o que os políticos fazem vem dos cientistas. A produção tecnológica vem dos cientistas. Tudo o que tu metes no espaço é cientistas. Tudo o que tu crias, casas e tudo mais foi criado pelos cientistas. Nunca E, terias ido ao infelizmente- espaço sem... Não, os cientistas. Nunca terias ido ao no espaço seu sem tempo- motivo político. Nunca. Mas e então?
tem o seu valor. Quem é que possibilitou o que eu estou a dizer? Os cientistas no seu tempo são sempre os merdas. Mas eu alguma 30 vez anos disse mal dos depois, cientistas. agradecemos muito aos... Está a dizer que não se Não deve estou a dizer ouvir. que não há ninguém que Não há faça modelos, ciência não há sem modelos eles. que resultem. Não há modelos que resultem porque não estás a aplicar. Não, estás a meu, aplicar os esses modelos é a forma como tu tens previsto, porque já não estamos a falar, não estamos a começar hoje a falar do global warming. Há 20 anos já o Al Gore tinha perdido a eleição a dizer que estávamos todos fedidos. Pá, há 20 anos estou a falar que vai aquecer, que vai começar a acontecer merda, que o nível da água do mar vai aumentar, mas os modelos que tu criaste para fazer essa previsão estão todos a falhar. É esse o problema, pá. Porque senão, obviamente, que as coisas eram feitas, pá. Os problemas que iam acontecer. E apesar de estar a falhar, não está a aumentar na mesma. Está a aumentar muito menos. Mas não podíamos ter evitado aumentar ainda de forma assim. irrisória. Mas não podíamos ter evitado ainda assim. Não é irrisório. Mas não para que é que tu irrisório. queres evitar o aumento? Tu ainda não tiveste coisas concretas, não tiveste anomalias gigantes mundiais que te fizessem acreditar que o aumento está a ser necessariamente mau, pá. O degelo, por exemplo, é uma coisa má que tu podes evitar fazendo target específico aos glaciares. Não precisas de diminuir as emissões, pá. Tu redução de espécies, por exemplo. Mas, mal, Qual é que é o problema que a redução de espécies causa? Já tens cotas para pesca. O que é que tu queres mais? Queres salvar os ursos polares agora? Porque sim. Puto, Se quiseres, mas isso não custa nada. Puto, tá bem? Cria uma organização environmental e salva os gajos, pá. Puto, filantropia. É assim que resolve esses problemas. Tu vivias bem num mundo em que, imagina, daqui a 200 anos, estávamos todos vivos ainda, imagina, e já não haviam animais no mundo, só havia o homem. Mas tu achas que isso vai acontecer? Mas imagina este mundo. Eu só quero perceber o teu reasoning. Se tu achas que o homem, por ser o animal mais forte, se não teria problema nenhum, se é só uma demagogia que se faz, podes achar isso, que é só uma demagogia que se faz, que os animais têm valor e que são bonitos e que vale a pena viver. Se achas que tem algum mal o ser humano ser tipo um tubarão que mata tudo e não se importa e daqui a 200 anos só haver homem? Puto, isso era uma coisa estúpida do ser humano fazer, pá, historicamente, porque nós utilizamos os animais, pá, agora, hoje, na sociedade moderna, utilizamos como pets e como coisas giras e coisas bonitas. Okay. Mas nós não os matamos. Tu estás a falar... Porquê é que me estás a perguntar se eu acho que o homem devia matar os animais todos? Ou se devia poder matar? Se daqui a 200 anos não houver. Não, estou a dizer, se daqui a 200 anos não houver e a culpa for nossa, isso faz-te alguma impressão? Ou dizes que é só a nossa natureza, são os predadores? Nada, meu. Puto, se aumentarem imensas temperaturas, Os animais não têm a reação tecnológica às mudanças de temperaturas que nós temos. Nós podemos pôr roupas, tirar roupas por ventoinhas, o que seja. Os Os animais animais aumentam Os 2 animais graus, adaptam. os anfíbios, para isso, os únicos que têm uma margem para aí 10 graus ao que pode acontecer. Os outros morrem logo. Morrem Já está. todos, puta. Eu tenho super razão nisto, puto. E tu estás a promover um planeta que mata os animais. Tu estás a dizer que um aumentozinho da É temperatura este vai o meu matar todos ponto, os é animais? precisamente este o meu ponto. Estás a prever um planeta que no Estás a longo prazo ignorar. pode matar os animais. Não te incomoda? Claro que não, meu. Porque vocês estão a inventar coisas, meu. estamos a O inventar. planeta não vai matar os animais. Toda a história, tu tiveste estes aumentos mais uma vez e descidas para a idade do gelo. Pá, também convenhamos que nem toda a história, 99,99999% das espécies morreram. Não é verdade, mas, Há mas renovação. espécies como baratas, Mas como essas... Nada se mais perde, resistentes tudo se é que transforma. Tu não acreditavas na arca de Noé? Sabe que o gajo tinha feito aquela salvação das espécies todas? Não é. Mas malta, só para quem diga que introduzir está para vir uma outro grande questão dilúvio. que ainda não Mas é foi. verdade? Arca de Noé? Reciclagem. Há quem diga que o global warming é um novo grande Barato. dilúvio. Vou introduzir uma pergunta a ti sobre reciclagem. Putz, se calhar devíamos fazer uma arca para salvar os Achas animais. que... Já foi feito. Achas que... Fizemos Se calhar rehash. daqui a 1000 anos é estudado como uma profecia que foi cumprida. Chama os cientistas, pô. Rodrigo Ferreira, o grande salvador, Eles que vão à Bíblia ver as especificações. nasceu em Belém. Mas, Nasceu em Belém, não nasceu Mas, em Belém. ó, São Bernardo, Francisco Xavier, pá. É que bem, está Está bem. perto, é Restelo. mas, ó, Bernardo, em relação à reciclagem também é um environmental issue e que, na minha opinião, a sociedade também gosta muito de ignorar, especialmente Mesma com os coisa, jovens. mesma coisa. A reciclagem... Externalidades. Externalidades, deixar. exatamente. Eu só reciclo quando me deixaram. Acho isso Quando me subsidiaram. completamente errado, pá. Estou a ser honesto, pá. Acho que devia... Eu acho que é importante ser honesto. O meu Eu acho que o raciocínio ónus de reciclar não tem que estar nas pessoas. Acho que o Estado é que devia separar o lixo, caralho. Como é que tu podes ser? Há empresas a ganhar dinheiro com reciclagem, caralho. Podes ser isto? Tu agora subsidias a reciclagem assim do nada. Como é que este gajo pode dizer isto? Quer dizer, vergonhoso. Então achas que não podes usar menos recursos e mesmo assim ser exercente? Que é o caso Sim, que mas achas que o que a Estado... reciclagem diz. tu estás a dar É que uma tu usas matéria-prima menos recursos. grátis, meu. Ao Não, Estado tu que vende estás às a outras fazer- empresas. Mas através da qual é a reciclagem. diferença entre Estado o devia ter Estado uma subsidiar e o Estado que era limpar? todo o lixo
e separá-lo. Se eles quiserem, se quiserem reciclar merda. Mas isso gasta dinheiro ao Estado também. A responsabilidade não é. O Estado é que não pode vir aqui. Mas, Rodrigo, isso gasta Mas é dinheiro. o Estado que quer fazer essa merda, não Mas sou isso gasta eu. dinheiro ao Estado também. Mas eu não quero fazer nada, o que o Estado é que quer. Eles é que têm que gastar o dinheiro, não sou eu. Mas é muito melhor uso o dinheiro dar subsídio. Tu agora podes ir para o lixo e ganhar dinheiro. Se não quiseres, continuas a não fazer. O subsídio não te pune se não fizeres. Dá até dinheiro se tu subsídio quiseres. é uma taxa. É uma Mas estamos taxa. outra vez a falar de O suicídio. subsídio. Estão-me a taxar, estão-me a obrigar. Meu. Lá está. Mas Se o eu não Estado- quero que me obriguem. Então, mas se o Estado fizer isso também está a gastar dinheiro. O Estado tem que construir uma empresa para fazer isso. Mesma coisa. O Estado... Mas eu não quero que tem que isso haver sempre aconteça. dinheiro. Mas Eu não não quero quero- dizer, o Estado é que deve ir a limpar. Qual é a diferença prática entre dar um subsídio e criar uma empresa que faz? É a mesma coisa. O subsídio é mais eficiente, só isso. Temos que concordar subsídio que o confia Estado nos tem privados. temos que concordar Qual é a diferença? primeiro que o Mas- Estado tem essa prerrogativa, não é? Mas explica-me Mas só o que uma é o coisa. Estado? O Estado é empresas e somos nós. Não, o Estado é O Estado não pode ir... Mas como é que o Estado, entre aspas, vai limpar as ruas? Ou te subsidia para tu as limpares, ou É assim, constrói um o órgão Estado- que a limpe. tu Mas esse esqueces órgão custa que- dinheiro também. Esqueces que o Estado já recolhe o lixo. Mas O porquê Estado que o Estado precisa simplesmente fazer um não pode investimento. partir de nós cidadãos? Pronto. É isso que eu não percebo. Como é que tu és se contra uma economia que funciona com os mesmos recursos, produzir exatamente os mesmos recursos e usar menos? Não resulta bem. A reciclagem Estás a é subsidiar. isso, resulta assim, pá. Porque estás a dar dinheiro grátis É a a mesma pessoas que não história- merecem. completamente. É a mesma história das externalidades. Há bocado vindas do produtor mau, agora vem das pessoas más. Que é, eu tenho um sacrifício relativo, que é baixo, mas é relativamente grande. É baixíssimo. Pera, deixa-me acabar. Se vives sozinho. Deixa-me acabar. É baixíssimo, mas é grande face aos custos, aos benefícios que eu trago disso. E se deres festas? Espera, os benefícios que eu Sim. trago disso são grandes. Consciência moral, São, puto. não, mas são grandes para a população toda, que é vamos salvar o mundo, digamos, mas é para a população toda. Eu vou ter uma parte disso, pá, que é irrisório. Custa muito mais ser eu a separar o lixo. Não é? Mas Sabe o que é que isso ia acontecer? Mas se o Estado me desse, imagina, 10 euros cada vez que eu separo o lixo, aí eu já tinha um incentivo bem. para ir lá separar o lixo. E assim, isso é o mesmo que as externalidades. É tu tens acho de que criar deve ser, incentivo deve ser. económico para contornar o facto de há coisas que são bem global ou mal global e o Estado tem a obrigação de fazer canalizar esse mal e bem global para cada pessoa. Eu Sabes o que é que era mais fácil do que isso? Em vez Tens de de tu pensar fazeres um que deves subsídio. reciclar É para os fazer- teus netos viverem da mesma sociedade. Isso é o que eles que querem que tu vives, pá. penses, Mas pá. no dia a Não, dia. mas E é vão-te isso ao que vai bolso acontecer, com essa pá. merda. Mas é verdade, ele tem razão, só que é Foda-se. difícil tu no dia a dia arranjar motivação para Posso isso. fazer uma sugestão que Eu não- mas tens vai que de seguir, encontro ao que porra. tu disseste, que é tem que existir um incentivo. E a verdade é que o Estado já faz a separação de lixo. E também faz ao mesmo tempo a venda de produtos para reciclagem, de certeza, para empresas que utilizam essa matéria-prima, certo? Isso causa receitas, certo? Existem receitas disso. O que o Estado devia fazer é dizer-nos, olha, vocês reciclam e o dinheiro que nós fizemos em receitas vai para a redução de impostos. Pronto. E eliminas o problema. Já tiras Mas aí não há o incentivo de short run que o subsídio dá. Pá. Opa, O também subsídio não é muito precisas mais, disto, porque é que o precisas subsídio é fazer muito mais short run? eficiente. Pá. Não é. Isso é a coisa menos eficiente, mas não causas pá, uma estrutura muito menos O estável. subsídio é, tu já tens uma estrutura criada de privados, neste caso pessoas, nem empresas, mas privados que são pessoas, e tu, em vez de teres que criar coisas, criar grandes mecanismos e tudo, é que deixas os gajos tratar de tudo, simplesmente dá-lhes um bónusinho que não te gasta trabalho Estás a nenhum ignorar e é que- altamente eficiente. Estás a ignorar que aí não estás a ir para uma ótica de custo. Pá. A ótica de custo aí seria... Pá, eu tenho um subsídio que é 10 euros. Se 500 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas reciclarem, eu estou a ter custos de 10 milhões, mas se calhar só vendo, com o preço a flutuar das matérias recicláveis, só vendo 7 milhões. Tu estás a taxar mais uma vez agora as pessoas para elas reciclarem. E sim. cortas Mas tu menos árvores. só deres as receitas para tax relief, não estás a fazer mal a ninguém. Pronto, E estás a dar uma razão às pessoas para... Concordo. Mas ao fazeres isso, tens externalidades positivas como não cortas mais árvores, estás a reduzir imenso. Reduzes menos a produção de plástico, meu. Mas eu não quero reduzir a produção de plástico. Mas porquê, puto? Puto, eu só É quero bom, que... puto. Estamos a falar Mas de um porquê- incentivo... Tá bem, Porquê que é mau não reduzir o plástico? o plástico não, para mim não é evidentemente mau. Estás a falar, por exemplo, do plástico no oceano. Mas já existe agora uma empresa... É verdade é que o mercado vês, pô. trata destas Eu merdas. sei o que ele vai falar. De um gajo Eu também que faz... sabem como é que é? Mas isso é mínimo, isso ainda não tem impacto sério. Não, isso Não, vai, não, tem, isso vai ter um tem. impacto gigante, O pá. gajo disse que conseguia limpar Consegues tipo, um limpar terço tudo. em não sei quantos anos. Era Isto já é básico. Já não precisamos estar aqui a chorar que vamos deixar o Quem mar com... é que criou isto? Foram os políticos? Não, puto, Não, foi o mercado. O mercado com base em A quê? funcionar. O mercado a Cientistas. funcionar normalmente com base no capitalismo. Cientistas.
Não, com base em capitalistas e cientistas. E de onde é que veio o capital para criar a empresa? Mas o problema é que não podes, o que eu estou a dizer é que não podes desvirtuar a opinião dos cientistas, que é uma opinião com sabedoria. Quando todos os exemplos de sucesso que nós temos foram criados inicialmente até por eles. Pá, temos que ouvi-los mais, é o que eu acho. Neste caso, os subsídios, eu também não digo que os subsídios estão certos e que tu estás errado. Podes perfeitamente estar certo. Quem é que teria que agora que ver isto? Quando concordarmos que tem que haver um incentivo do Estado, seja o teu, seja o meu, tem que ir haver académicos, economistas, a fazer um estudo sobre isto e descobrir. Mais uma vez, tem que ser os académicos a descobrir, pá, porque tu podes ter razão, e os 7 mil podem ser menos que 10 mil, ou pode haver 13 mil. Agora, tem que haver um estudo sobre isto, pá. Mas outra vez, achas que tem que não ser o Estado não é debatendo que tu chegas a um Faça um número. compromise aqui contigo. Debater é importante para saber as causas e tudo mais, mas depois é importante teres um académico a resolver os problemas sérios e depois definir Mas eu políticas. pergunto-te agora, vamos não dar achas uma que seria mais rentável o Estado adaptar uma postura de sensibilização campanhas de sensibilização para a sociedade Também, mas não para não chega. ter o Eu sei subsídio? perfeitamente, pá, eu vou te dizer sincero. É um nível extremo, chega. Eu vou te dizer pá. sincero, eu não sei como é que a generalidade da população pensa, mas eu penso desta forma que descrevi agora e não há nenhuma política de sensibilização que mude a minha forma de ver as coisas. Eu tenho perfeita noção do mal que estou a causar e do sacrifício que tenho. Pá, eu acho que a maior parte das pessoas não tem. A minha mãe recicla, porque é a melhor pessoa que eu, mas não é uma política de sensibilização que vai alterar isto, na minha opinião. Assim Eu acho que vai, mas não uma assim extrema. Tem que vai, haver incentivo económico, puto, como em tudo, tem que haver, fundamental. pá, Fundamental. eu sinceramente acho que uma campanha de sensibilização extrema para as massas ia resultar melhor do que um tax ou um Mas porquê é subsídio. que nós estamos agora a pôr o Estado só a fazer campanha de sensibilização, a tentar mudar o que as pessoas pensam? Pá, o Estado não tem essa prerrogativa. Não tem que limpar o lixo, pá. O Estado são instituições Sai mais barato. para nós nos ordenarmos, Sai mais para nós não nos matarmos uns aos outros, não mas roubarmos, pode para ser teres mais rule of barato. law, para as coisas serem estáveis e para teres uma economia a prosperar. Se tu quiseres fazer environmental shit, cria uma empresa de energias renováveis e tenta competir no mercado. Pá, peguem cientistas, pá, deve haver cientistas e engenheiros para devem ter uma paixão gigante sobre o global warming, já que Agora já queres cientistas, não é? Agora já está jeito. não, já que eles são assim tão bons, porque é que eles não melhoram a energia renovável para ela ser competitiva com outros tipos Porque de eles energia? não têm essa paixão. Os cientistas são gajos. Os engenheiros têm, meu. Os engenheiros sim, os engenheiros sim. Porque fazem, Mas olha o Elon Musk. O precisas de Elon também Musk é cientistas, bilionário mas e continua a sacrificar a vida toda, a levar bocas toda a gente e a levar porrada a toda a gente pelo bem da humanidade. Ele está a A Tesla não está sacrificar. assim tão bem, pá. Mas ele já é bilionário. Ele vendeu o causa PayPal da por Tesla. Não, ele vendeu o PayPal por um bi, puto. O gajo já fez para as 3 empresas milionárias, incluindo uma gajo é- Mas é bilionária. quais é que são os assets do gajo? O Elon Musk está-se a cagar para dinheiro. Está-se a cagar para dinheiro. O Completamente. gajo investiu na SpaceX, investiu na Tesla, não está assim tanto. Ele não investiu na Tesla, ele tem a Tesla e tem, Não e tem a investiu nada. SpaceX. Mas ele tem, né? Ele não investiu para fazer dinheiro, ele tem, né? Está a sacrificar também dinheiro dele porque ele quer Mas mudar o mundo. Ele não sabes até precisa que de ponto? dinheiro. Sabes até que ponto é que ele investiu o dinheiro que ele tinha na Pá, PayPal agora na eu Tesla? discusso- Rodrigo, isso não É, interessa. mas Estou a dizer que o Rodrigo, Elon Musk não é não assim interessa. tão marão, pá. O gajo pode- Rodrigo. Pode-se foder. Rodrigo, o Elon Musk é esse engenheiro que tu estavas a falar. É um gajo que não tem nada a ganhar com isso. O gajo quer mesmo só ajudar o mundo e mesmo assim tem muita oposição. Mas esse gajo tem voz. Há bocado tu disseste que gajos como esse não E tinham tem voz. voz porque tem dinheiro. Porque senão não tinha. E mesmo com dinheiro, olha, a última conference da Tesla teve todos os investment bankers estavam lá a ouvir o discurso, desde Morgan Stanley aos mais pequenos, todos eles criticaram números de short run, que eles sabem que o mercado reage a coisas de short run, que muitas vezes nem sequer vai em sentido, e o Elon Musk, como engenheiro que tem uma visão muito mais de long run, soube dizer... Estás a pôr o gajo num pedestal que ele não merece, pá. O gajo está a fazer Não, mal. Rodrigo. O gajo fez agora mesmo Rodrigo. despedimento de trabalhadores por má gestão. O gajo está a fazer má gestão Eu mesmo não na estou a pôr empresa. num pedestal, eu estou a dizer que essas pessoas que tu dizes que têm que mudar o mundo estão a tentar mudar e mesmo elas que estão a fazer um bocadinho de papel quase de Batman nas sombras levam porrada à torta e direito, pá, é o que eu estou a dizer. Ninguém leva porrada a torto e direito, meu. Toda a gente adora o Elon Musk. Não, pá, não. O teu adorado Trump odeia o gajo também, pá. Não odeio nada, os gajos adoram-se. O gajo apoia o Trump. O que é que mentira, pá? Vai à O Trump puta do- odeia o Elon Vai à Musk. puta do Twitter, puto. Vamos ao Google. Ah, puto, agora estás a entrar. Vá, estás a entrar. vamos no futuro. Mas Se algum ouvinte facto estiver engraçado. aí num computador e quiser Um facto ver engraçado. Elon Musk... O Elon Musk, tu próprio dizes, ele pá, é um mix de cientista, engenheiro e capitalista. Não, é engenheiro o gajo. Apesar É um businessman, pá. É um businessman e engenheiro e tem bases científicas. Pá, ele chamou Tesla a sua empresa, mas apesar disso, já deu entrevistas, elogiava bastante o Edison, precisamente por causa dessa drive capitalista. Oh, pô. É verdade, pá. O Edison é uma merda. Isto é dito pelo Elon Musk.
Ele respeitava mais o Edison do que o Tesla. Não respeita. E chamou a Tesla à empresa porquê? Achas que isso é verdade? Ele deu uma entrevista. Pá, eu Mas claro que não ouvi isso, respeitava meu. mais o Edison. Claro que não respeitava. Mas só para dizer, o Elon Musk não é um académico. O Elon Musk é... Eu não estou a dizer que ele é um académico, mas tem essas bases académicas fortes, não é? É um engenheiro, todos os engenheiros o têm. Mas o Tesla é o clássico exemplo de académico máximo que não foi ouvido ao ponto de vista de ser ouvido. Os que sabiam que ele tinha coisas para dizer puseram-no a trabalhar para eles e depois roubaram. E foi assim. Porque não foi ouvido o quê? Meu? O gajo está riquíssimo. O gajo O criou em Tesla. O Tesla. Ah, o Tesla. Estou a dizer, o Tesla é o exemplo de académico, mais académico possível, que primeiro não tinha jeito para o negócio, portanto foi arrabado por businessman. Estúpido. E isso, pronto. Putz. Ele Isso é inteligente, mas, pá. ele não quer- mas é que Podes criticar um dos maiores esses gênios, gajos não querem saber de dinheiro. Sabes o que é que o Einstein disse à mulher quando ela queria o divórcio? Disse que Não querem dava, saber de quando dinheiro. ganhasse o prémio Nobel, Então porquê é que ele criava quando ganhasse empresas? o prémio Nobel, dava-lhe o dinheiro só para ela se calar. Está bem, mas o Esses Einstein gajos é um estão-se a físico teórico. marimbar. O Einstein é um físico teórico, o Tesla era um inventor. É diferente, meu. Tu tinhas uma... Mas era académico. Ainda por cima, tu estás a subestimar também o drive que o capitalismo fez à inovação tecnológica, os pressupostos capitalistas da iniciativa privada. Pá, por isso é que tu também tinhas inventores com grande drive mas- de business na altura. O Tesla era Epá. só parvo, meu, não sabia. Não, pá, mas temos de ver aqui uma coisa. O facto Não dele- tinha o tanta facto- iniciativa, o se facto dele calhar. ser Por isso é que o inventor- Elon Musk respeita mais o Edison. O facto de ele ser inventor e não ser um físico teórico, ou qualquer outro tipo de académico teórico, também tem a ver com a época, que no fundo é bastante comparável E tu na inventas época a também... um teórico hoje em dia. Tu inventas consoante aquilo que pretendes que o mercado consuma. Eram Não essas- necessariamente. Muitas vezes os físicos são o oposto que fazem, estão-se a criar para o Mas mercado, estamos a falar de continuam a descobrir coisas, estamos a falar para de no inventores. futuro, depois é que tu olhas para trás e dizes, pá, este gajo era um gênio, porque isto agora dá para construir aqui uns rockets e o caraças, que isto foi muito bom. Mas na altura, quando o Einstein descobriu os lasers, ninguém queria saber do gajo. Hoje em dia, puto, anda aqui. Agora que se quer descobrir porque é que os buracos negros funcionam como funcionam, coisas demais, os físicos também são malucos. Mas daqui a 100 anos, quando viajares no tempo, ou 200 anos, ou coisas do género, afinal os físicos eram grandes campeões. Eu acho que nós temos de dar mais valor, tanto a biólogos, como físicos, como a economistas, como todos os cientistas, porque eles estão-se a marimbar para a opinião política. Infelizmente, isso é mau visto. Mas nós temos que os ouvir por nossa vontade própria. E o que é que tu queres ouvir deles? O que é que tu achas que eles dizem e Sobre não estão a ser environmental ouvidos? issues, muitas Muito, coisas, pá. tudo. Mas tu não tens nenhum cientista a dizer que deves fazer carbon taxes, pá. Tu não ouves isso. Porque eles não querem saber dessas políticas. Mas tens Não querem saber. Epá, se os cientistas pretendem ter um efeito preponderante na política, Mas tu também tens- têm que entrar na arena mas tu política. tens cientistas pá. que fazem. Isso é... Isso não é verdade. Isso não é verdade. É a realidade, ou têm que Isso não é verdade. influenciar as pessoas Isso da não é forma verdade. certa. Eu como economista, por exemplo, gostava muito de ter impacto na política e não quero entrar para a política porque eu sei, porque muitas vezes na política, principalmente em Portugal, política não é fazer políticas, não é estudar coisas. Política é debater coisas para ganhar pontos de vista. É verdade. E os cientistas sabem isto melhor que ninguém. Eu Estás a cada dizer vez que me a afasto política é mais para o mundo sempre da ciência inútil? por causa disso. A política não é sempre inútil. Não é sempre inútil, não é isso que eu estou a Pronto, dizer. então os cientistas podiam entrar na arena e convencer as Mas pessoas eles a não fazer algo querem. bom. Mas E a verdade é que... mas é mau para eles, puto. Aquilo é mau para toda a gente. Para uma pessoa que gosta de ciência, é horrível isto para a Pronto, política. agora Porque são é um sítio... coitadinhos. Não é isso que eu estou a dizer. Eles estão habituados a um mundo em que a pessoa que tem os argumentos corretos eventualmente ganha um debate. E na política não é assim. E eu também não tenho interesse na política pelas mesmas razões. Eu não gosto de entrar num debate em que se eu sei uma coisa e o outro não sabe, ainda há a possibilidade de ele ganhar porque os ouvintes não sabem Tu as estás coisas. a falar como se não houvesse debate na ciência. A pessoa que tem a opinião correta ganha sempre o debate. E as coisas são muito... Há uma grey area muito maior no debate científico do que tu estás a deixar transparecer. Pá. Nunca há Como consenso. se a ciência agora não houvesse discussão. Mas, por exemplo, sobre o aquecimento Tem global. métodos de análise. Mas, por exemplo, sobre o aquecimento global há consenso grande, vasto, vastíssimo, e na política não há. A política tem Mas claro que a política não há, porque a política lida com outras variáveis. Não, a política lida com relatividade. Para a política é tudo relativo. Não há consenso, não há nada. É isso que eu estou a criticar. Claro que não, porque tu estás a falar Mas da há vida das consenso. pessoas, meu. Tu tens que ter uma abordagem diferente da abordagem da ciência. A abordagem da ciência é analítica e depois tiras as conclusões disso, fazes previsões. Ok, isso é fácil de fazer, mas e agora? O que é que vamos fazer com isso para alterar a vida das pessoas? Esse é que é o problema mais fedido. Se os cientistas querem resolver esse problema, já que há tanto consenso, então comecem a fazer soluções. E tentem implementá-las, mas têm que justificar os taxes que querem fazer para fazer os subsídios Mas depois vem outra vez o ou que os disseste programas, há bocado. os Não há programas dinheiro. governamentais que querem fazer. Tu não queres ir com o Tem que Estado justificar com evidências concretas do grau da intervenção humana, porque tem que haver uma garantia. Para eu dar o meu dinheiro para algo, tem que haver uma garantia de que isso vai ter algum efeito. Porque eu não sou estúpido, pá. Tenho que proteger os meus interesses. Toda a Não tem que sociedade haver funciona garantia. assim. Nada Agora, funciona com garantias. calma. Nada funciona com Não é garantias. garantia, mas Pô, é então, mas, ó, Rodrigo, algo se que- falta algo o que dinheiro. Também tens um orçamento militar gigante, por exemplo, nos Estados Unidos e não há garantia que o vais usar, não há garantia que vai haver uma guerra, mas continuas a ter por precaução. Podes na Não é mesma por também desviar precaução. dinheiro por precaução.
Claro que podes. Sem dúvida. Todo o investimento é feito também na base da precaução e é na base de cash flows imprevisíveis. É assim que é feito. Pá. defesa é assim, Tu não precisas ter garantias em lado nenhum. É assim. Tem que haver precaução, Rodrigo. Mas quando tu estás a falar de precaução, no contexto do global warming que implica reduzir as emissões, vais estar a falar de alterar o tecido económico. Estás a distorcer o mercado por uma crença que necessariamente o mercado não a tem. E isso tem um impacto na vida das pessoas, pá, causa pobreza, no fundo. Pá. Tu distorceres o mercado energético todo. Pá, tu tens que ter grande certeza que No short run, o efeito que tu depois estás a no ter long run, é proporcional à quantidade do problema que estás a resolver. Mas tu já tens uma grande certeza. Assim, Não tens só uma por não ter certeza nenhuma. 100%, Que só as por não ter ações que tu vais 100% ter, de certeza. mas tu já isso passaste, não te proíbe de criar políticas. dito pelos próprios cientistas, tu já passaste do ponto sem retorno do global warming. Supostamente já está na parte catastrófica. Não tens qualquer acordo mundial, mesmo que estejas a falar do Acordo de Paris, não só é pouco ambicioso, isto foi admitido na altura em que foi assinado, como tens países como penso que a Índia que não assinaram. Que é automaticamente castrador, pá. Claro. Não tem, e Estás a agora tentar, os Estados mas Unidos é a isso que sair. estamos a debater. É, Exato, os estamos a Estados debater Unidos isto, sair pá. ainda é pior, pá. Os Estados Unidos sair é terrível para nós. Mas os Estados Tu não Unidos vais nunca reconhecem alterar o mundo que se isto não é uma houver não consenso questão, global, pá. se não houver acordos como este. Mas Não é isto uma neste não momento é uma não questão, não está a ter efeitos nenhuns, todas as previsões estão a falhar, tu não tens garantia nenhuma de que o esforço que estás a fazer vai ter um efeito proporcional positivo, pá. E é assim que as pessoas fazem as suas Eu decisões, acho como que tu tu estavas a na dizer, tua narrativa- tens que ter um motivo económico, pá. Oh, E o Rodrigo, motivo económico, eu acho mesmo que- tendo em conta as externalidades, acho que não existe Mas para o tu não Estado, tens pá. Tu na tua quantificar. narrativa estás a ignorar bué o long run, pá. Tu não estás a imaginar Não como é que vai estou a ser ignorar o long run, daqui a 40 anos. Tu é que também estás a agora ignorar o desenvolvimento tenho científico que nós vamos certeza que daqui a ter. 40 anos A vais nossa- aprender a nossa- montes de merdas. Agora já queres sobre saber de cientistas. E a nossa não é? capacidade de nos adaptarmos. Eu nunca os próprios cientistas, e estamos a falar de engenheiros, não Eu são digo, cientistas. os cientistas dizem que estamos numa situação premente, temos que agir. Ok. E tu dizes, bora não agir, não vale a pena, eles estão errados, porque eu não tenho modelos certos, mas daqui a 40 anos, se der merda, pode haver um cientista que nos Não, chave. e depois ele diz assim, Não, não, cientistas. temos de nos Estamos a falar de temos de nos engenheiros. adaptar. Estamos a falar de Puto, engenheiros que puto, inventam puto, merda. puto. Estamos a falar Foda-se. de invenções tecnológicas, não é necessariamente de cientistas. Também não. Mas quem é estou a ser- que criou o que é necessário para os engenheiros criarem coisas? Os cientistas também. Estás sempre a fazer rely nos cientistas, é o que eu estou a dizer. Confia neles uma vez, é só isto que eu estou a dizer. Se todos eles acham uma coisa, que é o político é um gajo que não sabe nada. Mas os cientistas O não político é um gajo ditam que estuda o que os outros a dizem. economia. O capital é que dita a economia. E tal E é como no precisamente por isso que passado, existe o tu Estado. financiaste o Edison e Mas é financiaste por o Tesla, apesar de ele ter sido fedido pelos seus partners, foi assim que as invenções foram acontecendo. Foi assim que nós nos fomos adaptando ao nosso meio circundante, resolvendo os problemas com que nos enfrentam, que nos eram expostos, e vamos continuar a fazê-lo, pá. Isso é que vocês também ignoram, acham que agora, se não baixarmos as emissões, não vamos conseguir fazer nada, estamos completamente fedidos e não vai haver invenções contra os efeitos Simplesmente negativos. o teu filho Claro que vai, pá. vai viver num mundo bem pior do que tu viveste e tu vais olhar Como é que para tu o sabes e isso, fiz pá? merda, Como é que tu sabes isso E face depois- ao grande desenvolvimento Mas tecnológico não que vais precisas de ter? saber com 100% de certeza para fazer as políticas. Mas nem tens 5% de certeza. Quais é que são as bases com que tu tens para dizer isso? Diz lá. Consenso nos cientistas. Não há consenso nos Há cientistas consenso que sobre o nós... aquecimento global. Há muito consenso. Mas não há consenso sobre que daqui a 50 anos é perfeitamente possível que tu tenhas inventado suficientemente coisas, tenhas conseguido suficientemente certos progressos que impeçam os efeitos negativos Tá bem. que esse suposto aumento Então que é se com acontecer... base nisso que tu não Mas pelo menos decides ficaste com a fazer consciência políticas. tranquila. Eu deixo as coisas funcionarem como sempre funcionaram, que foi as pessoas resolvem naturalmente os problemas que enfrentam. Isso não é verdade. As empresas. Nós acabámos de falar disso até dos subsídios, por exemplo, para a reciclagem e tudo mais, que provámos que, como já foi provado na economia, há externalidades que o mercado não corrige porque são externalidades. E, portanto, o produtor não beneficia imediatamente de se adaptar ao mercado. Tem que haver um Estado regulador que faça isso por eles. É Para tu fundamental. considerares o global warming uma externalidade, primeiro tens que identificar o efeito negativo, que é a própria externalidade. E ele o efeito vai- negativo é totalmente potencial. É uma potencial externalidade. Não, que tu não é estás a potencial. falar. Só por ele Neste momento não estar quantificado com precisão, não quer dizer que seja potencial. Ele existe, é positivo, existe. Não, mas para fazeres um tax... Só por não saber para se é 2, se é 3, se é 10, não Então não como é que quer fazes o tax? Como é que uma externalidade tem que ser resolvida proporcionalmente ao efeito negativo que tem, certo? Económico. Como é que tu fazes o tax se não consegues sequer precisar o Tu tens potencial... modelos, certo? Tu dizes que os modelos erraram. Estão a falhar. Pronto, mas ainda assim aumentou. Falharam Os modelos não te dizem- falharam o número, mas aumentou. O engraçado é que os modelos não te dizem quanto é que tu podes reduzir. Isso nem sequer está ainda estudado. Porque não houve ainda acordos, não houve ainda nada disso. O que está a acontecer é que as previsões do aumento estão a falhar.
Mas tu ainda não conseguiste fazer modelos para, para prever o efeito que podes ter. Tu podes estar perfeitamente a fazer um investimento, a meter dinheiro debaixo da terra, para impedir a prosperidade de outras pessoas, no fundo, que é isso que representa, para não teres efeito nenhum sobre o problema que queres resolver. Como é que estás a impedir? Como é que estás a impedir? Como é que estás a criar pobreza com isto? Porque sempre que tu fazes a subsídio alguma coisa que o mercado não quer, e tu sabes isto, estás a taxar, se estiveres a utilizar o Estado para fazer esse subsídio, o todo da economia. Mas o dinheiro não vai para baixo da terra. Vai, porque tu estás... Não, o dinheiro vai para outra pessoa também. Se tu Também não dinamiza as coisas. O dinheiro não desaparece. Se tu não conseguires garantir, nem sequer identificar, como não se consegue, a externalidade, que é isso que estávamos a falar, se os modelos estão a falhar e tu nem sequer tens modelos para o potencial efeito que podes ter na redução, se tu não consegues de forma nenhuma identificar a externalidade, como é que tu podes estar a pôr dinheiro debaixo da terra? Porque a externalidade pode não existir, é uma potencial externalidade. Mas tu podes reduzir a mesma. Olha, vou dar um exemplo. Imagina que eu estou na autoestrada, puto, e estou... eu não sei quanto é que estou, mas sei que o limite é 120, mas sei que estou um balúrdio à frente de 120. Eu não sei se estou a 200, portanto devo reduzir 80, ou se estou a 210, portanto devo reduzir 90. Mas sei que estou muito acima. Não devo começar por reduzir, independentemente disso, não devo começar já a reduzir de qualquer dos modos. Puto, não tens limite de 120, isso é o problema. Não tens o ponto de referência no global warming. É esse o problema. Não, sabes que estás a aumentar a temperatura. Sabes, mas tu não sabes que alguma coisa tens que reduzir. Mas não sabes Não interessa se consegues 100 milhões, reduzir. reduzes 12 milhões, mas tens que reduzir. Tu não consegues Achas que a medir. resposta é não reduzir porque não sabes o número, ficas no default, como não sabes decidir, paras, não fazes nada. Não fazes nada porque tu nem sabes que consegues fazer alguma coisa. Tu não sabes se consegues impedir o aumento da temperatura. É esse o problema. Se tu não sabes que quer definir o potencial impacto do teu investimento, no fundo, que é fazer um tax na economia para fazer subsídios para energias renováveis, se não sabes definir o quanto de tax é que deves fazer, é porque não tens não consegues identificar a externalidade, pá. Não tens ponto de referência do que é os 120 km/h na velocidade. Não sabes a que velocidade é que deves ir, pá. João, Bem, agora se já calhar consideraste 5 minutos. que mesmo que tenhas razão, que não se faça nada agora e no futuro, se houver problemas, os cientistas resolvem na altura. Essa é a tua opinião. Sabes o que é que isso me soa? Não, isso está a ser É aquele argumento de essa é a Deus. tua opinião, não é? But what if you're wrong? Essa é a tua opinião, certo? Yeah. Pronto. Mas isso já é um consideraste argumento que se as coisas continuarem a piorar, vão chegar a um ponto em que, pronto, nessa altura vai-se ter que se dizer, pronto, isto chegou a este ponto, vamos ter que começar a investir para solucionar este ponto. Claro, entre esses momentos, dos primeiros indicadores, das primeiras grandes catástrofes ou grandes consequências mundiais comecem a acontecer, até ao momento em que finalmente algum cientista consiga descobrir qualquer coisa, nesse tempo de espaço, pode ser 4, 5 anos. Não é 4, 5 anos, é para aí de 50. Quando começar a Mas acontecer. imagina, então, Deixa eu acabar. não, mas não estou a falar do tempo entre os primeiros sinais a notarem-se e o cientista a descobrir a solução para os problemas. Nesse tempo, mesmo que sejam só 4 ou 5 anos, porque já é conservador. Vão acontecer perdas mundiais, em termos ambientais, em termos humanos, em termos de animais, Falso. completamente irreversíveis e gigantescos, comparados com os custos que estás a É assim, falar. a partir do momento em que se começar a notar realmente o aumento das águas do mar a níveis de grande perigo, tu vais começar a ter um investimento gigante na resolução desses problemas. Mas lá está. Preventivamente. Já não Quer vai dizer que a haja tempo, solução pá. inicial. Não vai Não a é, tempo, pode haver pá. solução. Eu estou a dizer que... Mas pode. Mas ouve lá. Tu Não sabes, é a solução imediata. sabes o aumento que te vai causar o problema, certo? Mesmo que investas ao Se balde. começas a ver um aumento suficientemente grande para te causar o problema num prazo de 5 anos, é aí que tu vais começar, ou antes disso até, Não é causar um vais começar a problema investir. num prazo de 5 anos. É tens um problema agora. Dizes assim, isto chegou a um ponto em que já não é aceitável, temos que começar a investir, temos que começar a solucionar. Desse ponto até finalmente descobrirem qualquer coisa, lá porque investes tudo na altura, não quer dizer que Mas tu vais começar a investir antes. a solução, Tu pode começas a demorar algum investir antes tempo, dos pode demorar problemas. 5, 10 anos. Nesse tempo, Tu começas a perdes investir coisas antes nunca das mais vais catástrofes, recuperar. porque já sabes. Não vai. Que- Então é o tempo antes das catástrofes é agora, pá! Não, pá, Agora tu é que imaginas sim. isso. Tu é que imaginas isso porque achas que daqui a 100 anos vamos estar todos debaixo de água, mas a realidade dos factos que vocês não conhecem, de que é todos os Tá modelos bem. de previsão Mas, e na mas- prática mas estamos a dar um água não está a subir exemplo. ao Mas nível que estávamos devia a dar estar a subir. tua premissa. Estávamos a dar a premissa de que deixávamos andar, as coisas, Eu concordo as coisas com o ficavam Coelho. mal Coelho. e depois os teus cientistas Eu dou- solucionavam. Eu venero os cientistas a partir. Não venero. O Rodrigo é o cético, desde o momento Eu em dou que o gajo props. foi o pirro, o gajo ficou sempre cético. Eu dou O gajo é o props cético. e realmente começa a ir para o lado de o Estado deve ter intervenção a partir do momento em que tu começares a ter uma accuracy boa nas tuas previsões científicas.
Sim. A partir do momento em que começares a ter isso, que não é logo quando acontecem os problemas, supostamente ainda faltam 50 anos para estar em merdas debaixo de água. Mas tu Então acreditas deixa-me que vai oferecer uma acontecer ou pergunta. não? ao- Se daqui a 10 anos os modelos Fala. científicos de previsão estiverem a acertar sempre, tu começas logo a investir, resolves os problemas. Não precisamos estar todos aqui numa histeria, parece que não conseguimos fazer nada e que os nossos filhos vão morrer. Rodrigo, pá. então o que é que tu Não. fazes quando houver um tsunami gigantesco É uma no desculpa Japão para não teres e depois filhos, isso. uns 6 meses depois há um tsunami na Índia, depois uns 6 meses depois há um tsunami no Brasil Para começarem a ver. e começa a haver bué de catástrofes naturais todas ao mesmo tempo. É, todos ao mesmo tempo, isto agora é do nada. Isso é possível, puto! Mas isso Não é é assim que as isso é coisas possível. acontecem, velho. Tu tens visto o aumento exponencial Falso. do Falso, número isso é de demagogia. tsunamis, terremotos e tudo, puto! Falso. Catástrofes naturais. Sempre tiveste essa tufões, merda. pá. Sempre tiveste essa merda. Está bem, mas estão a acontecer muito mais frequentemente. Não, Estão, vocês estão a dizer sim, senhora, isso sem puto. base nenhuma, pá. Sem Estão base só- nenhuma, pá. Isto já em 1755 tiveste um terremoto do caralho, pá. Já não Tá tens bem, nada a não quer dizer que ver. não estou a dizer que são os 100 maiores anos, de sempre agora. Mas tu tens Não tido está a muito ver com mais frequência. Tens vi- Os média- Estados Unidos sempre tiveram a furacões. média- Tens pá. um ano dizer que a cheio, média outro da ano gravidade- seca. Olha, Tu sabes tens qual é um que é o cheio, problema? outro ano Gravidade. Sabes qual é seca. que é a grande catástrofe ambiental? Incêndios. Esses filhos da puta deviam todos para a prisão, pá. Foda-se. Isso é que é um grande Isso é uma problema. Em vez de estás a catástrofe pensar natural, em sim. sonhos de salvar a humanidade com um problema inventado pelos chineses, pá, acaba com os incêndios. Pois é, malta, e foi mais uma Comprar aviões, discussãozinha em vez de aqui gastar 500 milhões por ano ou mais. no Salão Ah, 101. alugar, pá. Vamos tirar a palavra ao Rodrigo, já não está a dizer nada de jeito. Queria agradecer aqui ao nosso colega João Coelho pela Obrigado a participação. vocês. Pá. à Muito espera de obrigado. Mais demagogia, não houve assim tanta demagogia. Não assim tanta Por magagia. parte do outro lado da mesa, os nossos adversários, Rodrigo e Rodrigo, pareciam três a falar. Mas pronto, malta. Foi uma conversa interessante. Obrigado. Queríamos desejar. Faz sentido. Queria que pedisse um gosto no nosso vídeo e se puderem subscrever o nosso canal ainda melhor. E um props à senhora que ficou presa na tapa. Não, próprio só está. Props Fun à tapa. facts, discussões interessantes, é isso que nós prometemos e para a semana iremos estar de volta. Muito obrigado, malta. Sim, senhora. Para a semana daqui.